Olá a todo mundo, estamos iniciando mais uma aula de Cálculo Diferencial Integral 2, onde falaremos um pouco sobre área de superfície de revolução. Dúvidas matemáticas é com o professor Pedro. Não iremos demonstrar a fórmula utilizada para calcular a área de superfície de revolução, mas vamos tentar construir uma ideia a partir dessa figura. Então, lembrando lá da aula de cálculo por fatiamento de cascas cilíndricas, uma superfície de revolução ela é dada por uma função no plano xy que é rotacionada em torno do eixo x, formando uma superfície. Lembrando também que a função pode ser dada em função de y e rotacionada em torno do eixo y, e que também isso pode ser feito em torno de eixos paralelo ao eixo x ou paralelo ao eixo y. Então, lembrando lá da aula anterior, o comprimento dessa curva aqui, que nós chamamos de comprimento de arco, é dado por essa equação. E observe que para cada x aqui na minha reta, eu tenho um ponto aqui da minha função que, rotacionado em torno de x, forma uma circunferência cujo comprimento é dado por 2π vezes r. Agora imagina o seguinte, digamos que nós traçamos aqui um segmento de reta tangente a essa superfície, que quando rotacionado aqui, forma uma fita aqui circular. Então vamos supor que nós partimos essa fita aqui e esticamos ela, formando aqui esse retângulo, que tem aqui um comprimento que eu chamei de C, e cuja altura desse retângulo aqui vai ser exatamente aqui o comprimento da minha circunferência para o valor da minha função aqui, onde eu tracei esse segmento de reta tangente. Então a área desse retângulo aqui é dada por 2π vezes r, que é a sua altura aqui, vezes o seu comprimento que eu chamei de C. Então, como eu já adiantei, observe que para cada x aqui, eu vou ter o valor da minha função, que quando rotacionado aqui, vai ser equivalente ao raio de cada circunferência que eu tenho formada aqui, certo? Então, substituindo aqui, esse meu raio aqui é dado pelo valor da minha função em x. E esse comprimento aqui, que eu aproximei por esse segmento aqui, eu posso considerar sendo o comprimento de toda a minha curva, ou seja, vai ser o comprimento de arco, que nós chamamos de L. Então, substituindo na fórmula da área aqui, considerando a área de toda essa superfície aqui, nós vamos substituir o raio pela função f de x e vamos substituir o comprimento aqui pelo comprimento de arco. Então, nós chegamos à fórmula da área da superfície, que vai ser igual à integral de a b de 2 vezes π vezes f de x vezes raiz de 1 mais o quadrado da derivada da minha função dx, sendo essa parte aqui da função o comprimento do arco, como eu falei lá no início. Então, essa é a fórmula que nós utilizaremos para calcular a área de superfícies de revolução. Para ilustrar, vamos ver o exemplo em que nós vamos considerar a esfera como uma superfície de revolução. Nós temos aqui a semicircunferência aqui na parte de cima e nós vamos rotacionar ela em torno do eixo x, formando a esfera. Então, nessa animação aqui, nós estamos considerando o intervalo de x de A até B, de modo que essa distância de A até B é exatamente igual ao diâmetro da minha circunferência. Então, ao rotacionar aqui, nós obtivemos a esfera completa. Mas nós vamos considerar o caso aqui também, em que a distância de A até B ela possa ser menor do que o diâmetro da minha circunferência. Quando isso acontece, nós temos esse caso aqui, Se a distância de A até B aqui é menor do que o diâmetro da minha circunferência, então ao rotacionar aqui esse pedaço aqui de circunferência, nós vamos obter essa superfície aqui. Então, ao resolver esse problema aqui, considerando os valores de A e de B, nós também poderemos obter o valor da área dessa parte aqui da esfera. E, como eu já falei, se nós considerarmos a distância de A até B exatamente igual ao diâmetro da circunferência,
nós também vamos obter aqui a fórmula da área da superfície da esfera. Então vamos aos cálculos. Então a área da superfície aqui vai ser dada pela integral de A até B de 2π vezes f de x vezes raiz de 1 mais a derivada da função elevada ao quadrado dx. Então vamos ver aqui quem vai ser a nossa função aqui em função de x. Então olhando aqui para a nossa equação, nós vamos isolar y aqui e vamos observar que y vai ser igual a r ao quadrado menos x ao quadrado raiz disso tudo aqui. Então, derivando y aqui, nós vamos ficar com, utilizando aqui a regra da cadeia, isso aqui vai ser igual a menos 2x, a derivada de dentro, vezes a derivada de fora, como se fosse u elevado a 1/2, eu vou ficar com 1/2 vezes 1 sobre raiz de u aqui, que no caso é raiz de r ao quadrado menos x ao quadrado. Então, simplificando aqui, esse 2 com esse 2, nós vamos ficar com menos x aqui vezes 1 menos x sobre raiz de r ao quadrado menos x ao quadrado. Então, elevando essa minha derivada aqui ao quadrado, nós vamos obter x ao quadrado sobre r ao quadrado menos x ao quadrado. Então vamos substituir aqui na nossa fórmula. Jogando 2π, que é constante, aqui para fora da integral, nós ficamos com 2π integral de a a b. A minha função f de x é raiz de r ao quadrado menos x ao quadrado vezes raiz de 1 mais a derivada da minha função ao quadrado, que é igual a x ao quadrado sobre r ao quadrado menos x ao quadrado dx. Continuando aqui, desenvolvendo esse termo aqui, nós ficamos com raiz de r ao quadrado sobre r ao quadrado menos x ao quadrado. Então, isso aqui é igual a 2π integral de a a b. Tirando a raiz de r ao quadrado aqui, eu fico com r, e aqui embaixo eu vou ficar com raiz de r ao quadrado menos x ao quadrado, que é igual a essa raiz aqui. Então, eu vou simplificar e eu vou ficar apenas aqui com r dx. Continuando aqui, r é constante, então a gente fica com 2π vezes r. A integral de a a b de dx é igual a b menos a. Então nós conseguimos aqui determinar uma fórmula para calcular a área da superfície de uma esfera ou da parte dela. Então, se b menos a é menor do que o diâmetro da minha circunferência, que eu rotacionei em torno de x, nós vamos ter a área de parte da esfera. Agora, caso essa distância aqui, b menos a, ela seja igual ao diâmetro da minha circunferência, ou igual a 2r, então nós vamos ter que essa área vai ser igual a 2π vezes r vezes 2r, então isso aqui é igual a 4π vezes r ao quadrado, e essa fórmula aqui vai dar a área da superfície da esfera em função do raio. Repetindo, caso o meu intervalo em x seja menor do que o diâmetro da circunferência, nós vamos ter a área apenas de parte da esfera, como foi ilustrado no gráfico que eu mostrei antes de responder essa questão. Então, com esse exemplo eu encerro essa aula. Agradeço a todos vocês pela paciência. Qualquer dúvida, nós iremos tentar sanar na aula síncrona, ou então vocês podem adiantar por e-mail. Muito obrigado.